Fala, torcedor do Palmeiras, uma excelente noite para você. Vamos para o pós-jogo, porque o Verdão fez a parte dele. O Palmeiras venceu o Jacuipense por 3-0 e encaminhou a vaga. Domínio total do time do Abel Ferreira, principalmente depois da expulsão no primeiro tempo. O adversário praticamente não assustou, controle absoluto do jogo. Souza marcou 2 vezes de pênalti e o Felipe Anderson fechou o placar. E olha, poderia ter sido até mais, hein? Vitória importante para dar tranquilidade para o jogo de volta. Agora quero saber, o que você achou da atuação do Palmeiras? Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo, galera. O jogo foi 3-0, teve expulsão, teve lesão do Vitor Roque, a gente já vai falar disso e muito mais, além dos outros jogos desta noite. Marcela, Rafael, vamos nessa! O Palmeiras venceu. Simbora, Mota. Venceu com tranquilidade, fez o que se esperava dele. Estava jogando com o Jacuipense no Allianz Parque, um time de Série D do Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira, boa notícia, ali na beira do gramado, né, pela Copa do Brasil. Daqui a pouco vamos mostrar também a entrevista do Abel voltando a falar. Bom, um Palmeiras que vence com tranquilidade. Daqui a pouco mostramos algumas pequenas polêmicas, talvez, da arbitragem com Carlos Eugênio Simon. Antes eu dou boa noite para André Kfouri e também para Breiler Pires. Fala, André. Oi, Marcela. Oi, Felipe. Oi, Breiler. Uma ótima noite a todos. Um jogo fácil para o Palmeiras em casa na Copa do Brasil, do ponto de vista técnico, como se esperava, mas não tranquilo, né? Porque, número 1, o Vitor Roque se machucou de novo. A gente vai poder falar sobre esse assunto mais profundamente daqui a pouco. Número 2, o adversário do Palmeiras, que visitou o Allianz Parque hoje, com altíssima chance de levar uma goleada, como aconteceu, exagerou no que se chama de agressividade no futebol. Talvez alguns prefiram dizer que é intensidade. Teve um jogador expulso no primeiro tempo, já com uma hora extra em campo. E o que terminou acontecendo no Allianz Parque hoje foi que as coisas ficaram tão fáceis para o time do Palmeiras que talvez o time tenha ficado até desmobilizado dentro do campo, em especial no segundo tempo, ganhando com um jogador a mais. Não há a menor dúvida sobre qual equipe vai seguir em frente na Copa do Brasil nesse confronto. E às vezes acontece isso. Alguns jogadores individualmente estiveram numa noite muitíssimo discreta, e aí acho que eu estou sendo até elogioso com a performance individual de alguns, e não é preciso entrar em nomes também, porque não se trata também de indiciar ninguém. Mas as coisas ficaram muito fáceis, muito cômodas para o time do Palmeiras, que talvez com um pouquinho mais de força tivesse colocado um placar de tênis na partida de hoje. Não foi o que aconteceu, mas todos nós sabemos qual equipe se classificará para a sequência da Copa do Brasil. Pois é, aquele clima de treino mesmo, hein, Breiler? Um 3-0 também dá tranquilidade para o jogo da volta, poderia ser mais, é verdade, mas dá tranquilidade para o jogo da volta. O JP Talisca foi expulso aos 36 minutos do primeiro tempo, deixando a vida do Palmeiras ainda mais fácil. É isso, Marcelo, boa noite para você, para o André, para o Felipe, para o Fã de Esportes. A expulsão fez com que o Palmeiras tivesse conforto, né, já com a vantagem no placar. Um jogo até meio maluco ali pelas circunstâncias, né? Gol anulado, pênalti anulado, intervenções do VAR e ainda assim o Souza marcando 2 gols de pênalti. Mas um jogo cômodo para o Palmeiras que não deu nenhuma sopa por azar. O Carlos Miguel foi um espectador, não trabalhou no jogo. Jacuipense não ofereceu resistência nesse sentido, sobretudo com um homem a menos. Então foi um jogo, de certa forma, protocolar do Palmeiras, e eu entendo também o fato de não ter jogado na sua rotação máxima. Ainda assim, um jogo de 32 finalizações para o time palmeirense. O Abel certamente lamenta, não necessariamente pelo resultado, que poderia ter sido maior, mas pela perda do Vitor Roque, porque o Vitor Roque já vinha num processo de recuperação de lesão, tinha voltado a ser relacionado contra o Atlético Paranaense e agora se machuca no mesmo tornozelo lesionado, tornozelo esquerdo. Então, mais um motivo de preocupação em relação a um jogador que foi fundamental na temporada passada, mas até agora, depois do Campeonato Paulista,
não conseguiu render, principalmente pelo mês que ficou parado tentando se recuperar dessa lesão. O Palmeiras já teve a notícia, né, de que o Paulinho não voltaria para esse jogo, havia expectativa, e aí a entrada que sofre o Vitor Roque, né, o André mencionou sobre a força excessiva dos jogadores do Jacuipense em alguns lances, essa foi uma das jogadas, e o Vitor Roque acaba levando a pior logo no começo do primeiro tempo. E, de fato, se tem algo a se lamentar do jogo, para mim, muito menos sobre o resultado ou até mesmo a atuação, e sim o fato do Vitor Roque não conseguir dar continuidade. E agora fica a preocupação se é mais um agravamento da lesão anterior ou se o Vitor Roque passou apenas por um susto, que é normal também de jogador que... Chorando, né? Que estava se recuperando, mas aparentemente... não foi só um susto, né? O Vitor Roque sai, é substituído e preocupa para a sequência da temporada. Todo jogador que começa a chorar muito assim numa substituição preocupa muito. Não é brincadeira. Né? Eles conhecem o corpo, né? Eles sabem. Vamos mostrar alguns números aqui no Sport Center, André, e eu vou pegar esse contexto apresentado pelo Breyer de um time de 4ª divisão, de Série D e tudo mais. A vantagem que é esportiva, mas que ao mesmo tempo é inegável. Acho que o jogador deve colocar ali um degrauzinho abaixo de intensidade natural. Claro. Aí os números, né? O 69% posse de bola contra 31, 32 finalizações a 5, 6 no alvo a 0, escanteios 15 a 0, ações da área rival 54 a 5, cartões vermelhos 0 a 1. Então, quando você tem um sorteio e pega o Jacuipense, a torcida pensa, um bom adversário podia ser pior. Mas tem essa questão, né? A intensidade não é a mesma, mas é o suficiente para ganhar. E um time nessas condições, um time inferior, tenta nivelar o jogo muitas vezes na parte física, né? E a gente viu, foram várias entradas. A expulsão não é no lance do Vitor Roque, é depois. Essa é uma entrada dura também. Então esse acaba sendo o ônus de você pegar um time de Série D, né, André? A gente tem que lembrar que um dos atrativos da Copa do Brasil é justamente promover esses encontros tão raros, né? Isso não acontece com frequência e o Palmeiras vai ter que jogar na casa da Jacuipense. Isso é uma coisa que também chama muito a atenção do público local, é evidente. Mas, do ponto de vista técnico, os encontros eles são muito desnivelados e aí, às vezes, acaba acontecendo esse tipo de coisa. O nível de imposição que o Palmeiras colocou no jogo hoje, desde o início, e aí, independentemente da escalação, qualquer time que o Abel colocasse em campo hoje teria totais condições de fazer o que o time que entrou em campo fez e o resultado muito provavelmente seria o mesmo ou parecido. O Palmeiras fez gols, né, que foram anulados, mostrou uma boa dinâmica entre o Sousa e o Murilo. Achei que alguns bons momentos, mas esse nível de violência que a gente viu, em especial no primeiro tempo, não deveria ser permitido pelo árbitro, né? E no momento da expulsão, eu acho que é a forma que o árbitro tem de dizer para todo mundo, não dá para continuar assim. Quando eu falei que talvez o time do Palmeiras tivesse se desmobilizado dentro do campo, isso é uma coisa complexa também, porque se você está em campo, independentemente de qual é o seu adversário e quais são os seus colegas, e o time que você está enfrentando começa a agir com esse nível de agressividade, isso mexe com todo mundo, né? Você precisa ter inteligência para não se colocar em posição mais delicada, você não precisa entrar em divididas sabendo que a chance do adversário te machucar é muito alta, num jogo como esse, é claro. E isso vai criando outros problemas, além da questão competitiva, além do resultado, né? O Palmeiras tem outros objetivos no ano, além da Copa do Brasil. O Palmeiras tem jogo no Campeonato Brasileiro no fim de semana, são metas altas que o clube tem para esse ano. E você precisa conseguir administrar essas situações todas. De novo, eu achei que a Jacuipense hoje foi acima do tom na tentativa de querer equilibrar o jogo em outro setor que não fosse o técnico. Porque o setor técnico é bem resumido pela tela que a gente mostrou. São times de planetas diferentes, não tem como comparar. Bom, e depois de algum tempo da comissão técnica do Palmeiras não dando entrevista, ainda pensando, protestando por conta
da suspensão do Abel Ferreira. Hoje, na Copa do Brasil, Abel Ferreira estava lá. E por isso, ele está dando entrevista. Vamos ouvi-lo. Felipe Melo, da Rádio Energia. Eu queria que você falasse, hoje a gente teve a informação de que o Palmeiras negocia com o Barbosa, zagueiro do Botafogo, e se a chegada do Barbosa se concretizada realmente... Você tem informação? A gente tem a informação... mas eu não tenho. Sim, mas a chegada do Barbosa supre uma necessidade defensiva que o Palmeiras talvez tenha e que pense para o mercado, o Palmeiras busca outras peças, enfim. Não faço a mínima ideia do que você está a falar. Muitos de vocês dizem verdades, muitos dizem mentiras, outros estão ligados a clubes, são assalariados por clubes. Portanto, em relação a essa pergunta específica, não tenho nada para te dizer. Abel, João Neves, Olá. do Abel Brasil. Eu queria saber sobre um pouco da declaração que você deu antes da bola rolar, que você tem que controlar as coisas que você pode fazer e não as que você não pode, em relação à arbitragem, em relação ao julgamento que você teve no STJD. Eu queria que você explicasse um pouco mais do que essas coisas seriam. Eu não preciso explicar, vocês é que têm que ver as imagens, eu não tenho que explicar. Não tenho que explicar nada, está muito claro para quem quiser ver. Parece que no futebol brasileiro se pode ser tudo menos Abel. Boa noite, Abel. No início você chegou a mencionar um pouco, né, sobre a situação do Vitor Roque, que provavelmente nos próximos dias, imagino que ele vai ser avaliado, mas queria saber se por acaso você já teve alguma informação logo no campo e também se você pudesse falar sobre como é que vinha sendo esse processo mesmo até de recuperação de confiança dele, né, ao longo aí dessas últimas semanas, já que, enfim, tratamento de lesão também envolve isso. Já vos disse, o Vitor Roque é um moleque especial em várias áreas. Foi um jogador que teve uma experiência fora do país, que foi marcante negativamente, voltou, teve altos e baixos aqui, passou por essas críticas que o teu colega falou, torcedores, imprensa, e nós internamente fomos capazes de o acolher, de o ajudar. Um moleque, que ele não é um moleque, não é? Conseguiu recuperar essa confiança, conseguiu voltar a jogar bem, se calhar mais cedo do que ele esperava foi chamado à seleção, e a vida dele tem sido coisas muito boas muito de repente e coisas muito más de repente também, e isso em termos emocionais, claro que isso afeta. Já vos disse que foi um jogador que não estava a 100% para jogar a final do Paulista, mas por vontade e desejo dele acabou por jogar. Aliás, foi, segundo vocês, foi eleito o jogador em campo, o melhor jogador em campo. A partir daí, em função daquilo que eram as dores que ele sentia, eu já vos disse, eu não forço, nem o clube, não forço a jogador nenhum a jogar que não se sinta preparado, técnica, tática, física e mentalmente. Infelizmente hoje, como todos vocês viram, estava a pegar confiança, íamos-lhe dar este jogo hoje para começar a ter ritmo de jogo. Está a ser um início de ano muito difícil para ele. Se vocês se lembram, chegou no início do Paulistão, lesionou-se. Acho que vocês têm acesso a isso. Sinceramente, como estavas a dizer, neste momento não te consigo dizer concretamente o que é que ele tem, mas pela linguagem corporal dele não deve ser nada muito, como é que eu tenho de explicar, pela linguagem corporal estava super triste, não sei, temos que ver, não deve ser uma coisa muito boa, mas não sei. Professor, essa lei do silêncio, que me parece ser um protesto em relação à sua punição, seus adjuntos, durante a punição não tem entrevista coletiva, ela persiste? Só por tu teres falado, a partir deste momento está abolida a lei do silêncio. Obrigado. Tá? Pronto. Está o quê? O quê? Ele falou da lei do silêncio? Abolida a lei do silêncio? Eu não entendi. Não entendi também. Eu queria ter entendido. Mas ele quis dizer que ele, por conta disso, por conta da pergunta, ele ia se levantar e ir embora. Porque ele citou os adjuntos, né? Os assistentes. A gente vai puxar, mas qualquer coisa, mesmo que vocês ouçam aí, só soprar aqui, Cami. Diga, André. Não, eu tive a mesma impressão. Eu também. Abolida. Vamos voltar. Vamos voltar. A gente coloca de novo para... A gente está naquele processo, sabe? Para voltar no tempo. Ele falou algumas coisas, pode ser tudo, mas não pode ser Abel.
Aí falou do Felipe Anderson, a história, muitas lesões aqui, fora nada, falou do jogo em si, falou de arbitragem. Tirando essa do Abel, que é essa resposta, ele estava tendo uma linha mais tranquila de tom, mas não só no discurso. E aí no final fizeram a pergunta da arbitragem, que aí ele pegou um pouco pesado, você fez até uma ponderação aqui, parece que ele não... não aprendeu muito, né? Porque ele fala, né, que aprendeu, né, que entende. Lembro da Taça de Portugal. Vamos dar remédio da memória, mas vamos ouvir, vamos prestar atenção no que ele disse. Professor, essa lei do silêncio, que me parece ser um protesto em relação à sua punição, seus adjuntos, durante a punição não tem entrevista coletiva, ela persiste? Só por tu teres falado, a partir deste momento está abolida a lei do silêncio. Obrigado. Tá? Está abolida. Então ele, a lei do silêncio. Ele decretou oficialmente o retorno. Diga ao povo. E responsabilizou a comissão técnica do Palmeiras as entrevistas. Diga ao povo que eles vão voltar a falar, mesmo sem o Abel ainda ter voltado à beira do gramado no Campeonato Brasileiro. Está claro, a gente teve a impressão certa. Às vezes o português de Portugal torna um pouquinho mais difícil, né? Mas voltamos o material e é isso mesmo. O que você achou da entrevista, André? Ele passou vários recados em relação à suspensão. Está claro que ele está contrariado, né? Mas em relação a isso, é uma questão de ficar contrariado e deixar de estar contrariado. Não tem muito o que fazer. Não entendo direito frases do seguinte calibre: no futebol brasileiro se pode tudo, só não se pode ser Abel. Eu também não entendi. Assim, eu tenho certeza absoluta que o próprio Abel sabe que ele passa dos limites à beira do gramado e que os cartões que ele levou estão num número completamente exagerado, não é razoável. E a punição que ele sofreu é uma punição compatível com o comportamento dele. A única reparação que eu faço é não ter sido concedido ao Palmeiras e ao Abel a possibilidade de efeito suspensivo que todo mundo tem. Então, assim, eu estou de acordo com a quantidade de jogos que ele recebeu, mas eu acho que o Abel poderia, junto com o Palmeiras, ter direito a um artifício que está ao alcance de todas as pessoas, todos os jogadores e todos os clubes. E não permitiram isso a ele, não entendi por quê. Aí estou dizendo de estar em campo no jogo imediatamente seguinte ou nos jogos imediatamente posteriores à suspensão. Mas não me parece que que a parte educativa da suspensão funcionou. Eu tô com a impressão que não. Eu acho que ele, durante algum tempo, vai tentar se comportar de uma maneira mais calma, mais próxima da correta no campo. Mas o que ele disse hoje mostra que ele está completamente contrariado com o que aconteceu. E ali o ato falho, a Taça de Portugal, é saudade mesmo. Aí não temos qualquer problema com isso. Foi até um momento leve. Leve. E curioso porque veio depois do remedinho da memória, né? Então ele só não lembrou onde ele estava. É mais divertido. E aí, naquela pergunta sobre o histórico do Palmeiras na Copa do Brasil, ele obviamente falou sobre as imagens do VAR naquele confronto com o São Paulo, em que o Palmeiras foi clara e pesadamente prejudicado. Não se discute isso. O Palmeiras foi muito prejudicado naquele confronto e o Abel, com ou sem remedinho para a memória, nunca vai esquecer desse momento. Prova disso é que ele lembrou das imagens que desapareceram. E é uma coisa também que não tem nenhuma explicação, as imagens terem sumido da maneira como lamentavelmente aconteceu. Agora, o Palmeiras representado pelo Abel, nas entrevistas, é o Palmeiras da normalidade. As pessoas podem gostar ou não gostar da forma como ele se comunica, as pessoas podem avaliar que ele parou de falar sobre futebol, o que sempre foi uma característica muito marcante da aparição do Abel nas entrevistas coletivas. Ele é um dos raros técnicos que trabalham aqui no Brasil que não tem nenhum problema de falar das estratégias táticas do seu próprio time. A maioria dos treinadores acha que isso é dar armas ao adversário. Não vou ficar aqui falando do meu time. O Abel sempre falou, isso foi o que nós tentamos, isso foi o que conseguimos, isso não, isso foi bom, isso foi ruim. Mas de um tempo para cá, acho que também por falta de paciência, ele mudou o seu repertório. E ok, né?
Quem gostava disso, como eu, lamenta a mudança no repertório. Mas eu prefiro que o Abel se apresente e venha falar, mesmo que seja para dar entrevistas que são insossas, que são cheias de recados enviados, muitas memórias que ele não consegue largar e sempre traz para o ar na hora das perguntas. Mas eu prefiro o Palmeiras representado pelo seu treinador a outras possibilidades que a gente tem visto quando ele não quer ou não pode falar. E o Abel tanto sabe que ele passa muito do limite, que ele já deu várias entrevistas falando sobre isso, inclusive falando da esposa dele, que todas as vezes que ele leva um cartão vermelho, ele perde um carro, que ele gosta muito de carros. Então, ele tem muita consciência. E antes da partida começar, ele dá uma entrevista, inclusive, ao André Hernan, falando o seguinte, olha, é uma coisa que, lógico, que me deixa muito triste estar fora, mas ele fala sobre o aprendizado de ter recebido uma suspensão tão longa, né? 8 jogos, agora 6 jogos, caiu para 6 jogos. E então ele sabe exatamente onde ele está pisando. Só que ele fala muito de teoria e na hora da prática ele sabe também que vai ser muito difícil de colocar em prática, porque ele fala, olha, ontem, se eu estivesse à beira do gramado, talvez eu também fosse suspenso. Por quê? Porque ele está falando do Daronco na partida do Flamengo contra o Vitória. Ele deu essa entrevista ao André Hernan, vamos ouvir, e o Breler vai falar sobre isso também. Ontem estava a ver um jogo na TV que se calhar se eu fosse o treinador daquela equipa teria sido expulso mais uma vez, porque realmente há decisões que não se compreendem, que mexe, como tu disseste, quem é apaixonado, quem trabalha sério, quem dedica muito tempo do seu trabalho à sua profissão, e quando vê coisas acontecer que não podem acontecer, isso interfere naquilo que é o teu trabalho. E essa será seguramente a razão porque eu... ou foi a única razão porque eu fui expulso, ou sou expulso. Mas de qualquer das maneiras, eu acho que ficar fora também me faz pensar que, independentemente que eu possa dizer, há coisas que não vão mudar, e como eu não posso mudar essas coisas, então tenho que mudar eu. Perceber que, independentemente daquilo que acontece dentro das 4 linhas, que eu já não vou controlar as decisões que são tomadas, mas que elas interferem naquilo que é o decorrer do jogo, e se interferem é por isso que eu muitas vezes perco o controle. Você viu só? Então, ele perde o controle, ele sabe que vai perder e vai continuar perdendo, pelo jeito. Sim, exato. Ele... É até engraçado que no meio da resposta ele fala, eu que não sei o quê, se não vou mudar, tenho que mudar eu. Basicamente isso. Ele fala, tem que mudar eu, mas já que não vou mudar, tem que mudar eu. Mas é isso que ele está falando. Porque se isso não fosse necessário, não haveria essa punição. Exato. A entrevista do Abel, só contextualizando para você que está chegando agora, antes do jogo, ao Prime, né, que fez a transmissão. Breler, ouvimos a entrevista após, mas pegando essa pré, porque a gente está vendo já há um bom tempo, conforme os campeonatos vão se desenvolvendo, Flamengo e Palmeiras também é um míssil para lá, um para cá, né? E aí ele cita o jogo de ontem, Flamengo e Vitória, os lances de arbitragem polêmicos, citando que ele provavelmente seria punido se fosse um técnico. Provavelmente o Jair Ventura, ele estivesse falando assim, né? Da questão da polêmica para das expulsões, né? Das duas expulsões. Se fosse comigo isso aí, eu não ia me controlar. Mas aproveitou depois o Flamengo no Ilambu. Uma alusão principalmente aos lances envolvendo o Luiz Araújo e o Saul, que poderiam ter sido expulsos diante do Vitória. E essa declaração do Abel dá muito a medida do quão longe ele está disposto a ir para mudar. Porque é difícil acreditar numa mudança de perfil do Abel, porque o comportamento dele gera identificação em boa parte da torcida do Palmeiras. Quando o Abel dá uma declaração desse tipo, dando mais uma cutucada no Flamengo, num momento em que os ânimos estão acirrados entre Flamengo e Palmeiras, entre torcedores, naturalmente ele ganha mais pontos com esses torcedores que ele representa. Claro. E ele sabe jogar muito bem com isso. Ele sabe jogar com a idolatria que ele tem e como esse perfil gera ressonância entre os torcedores palmeirenses. Então ele já falou outras vezes que ia segurar a onda, que ia tentar mudar, mas da personalidade dele, esse comportamento inflamado à beira do campo, e é também uma característica que faz com que ele seja ainda mais reverenciado por torcedores palmeirenses, além dos títulos que ele tem. Então, dificilmente, mesmo com essa punição pesada, eu acredito numa mudança completa de perfil do Abel. E ali ele aproveita também para, de certa forma,
colocar mais um ingrediente, uma pimenta nessa rivalidade com o Flamengo na disputa de título brasileiro. O Abel não dá ponto sem nó. Agora, sobre outra coisa que ele disse, né, a preocupação com o Vitor Roque. Sim. O Vitor Roque, ele também, até pelo semblante, pela forma como o Vitor Roque sai, o Abel se mostra preocupado porque, de fato, faz muita falta retomar a dupla de ataque com Flaco Lopes. Hoje foi poupado e até por isso também o Abel atenuou o resultado, né? Poderia ter feito um placar maior, sim, mas ele poupou jogadores, não teve grandes danos, além do Vitor Roque, então por isso ele também não carregou as tintas ao falar sobre uma decepção com o resultado. Mas eu vejo que a lesão do Vitor Roque, de certa forma, é o que mais preocupa o Abel nesse momento, até porque ainda não tem o Paulinho em condições de jogar. O Palmeiras venceu a Jacuipense por 3-0 na noite desta quinta-feira, em São Paulo, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O duelo teve domínio total dos comandados de Abel Ferreira, especialmente após a expulsão de JP Talisca, ainda no primeiro tempo. Sosa marcou 2 vezes da marca penal e Felipe Anderson completou o placar, que poderia ter sido ainda mais elástico. Os visitantes praticamente não finalizaram na meta defendida por Carlos Miguel e tiveram dificuldades. Com o resultado, o Palmeiras abriu excelente vantagem na série eliminatória. Já é possível afirmar que só um desastre tira o clube paulista das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta será disputado no dia 13 de maio, uma quarta-feira, às 21h30 em Londrina. Antes disso, o Verdão volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, Abel Ferreira e companhia enfrentam o Red Bull Bragantino, às 18h30 em Bragança Paulista. Marcelo de Lima Henrique, CE, precisou tomar decisões importantes nesta quinta-feira. Ele expulsou o JP Talisca por entrada duríssima em Lucas Evangelista, distribuiu diversos cartões amarelos. Além disso, marcou 2 penalidades. Anulou outra e ainda impugnou o que seria o terceiro gol de Ramon Sousa na partida, por impedimento. Uma noite agitada para essa arbitragem, mas sem erros importantes. O Tigrinho retornava ao time titular depois de mais de 2 meses, mas saiu logo aos 15 minutos do primeiro tempo. Ele sentiu muitas dores no tornozelo esquerdo, exatamente aquele que o afastou dos gramados, após carrinho de Vicente Reis. Vitor Roque será reavaliado e preocupa para a sequência. Ele passou por tempo de gelo no banco de reservas e depois foi flagrado com uma tornozeleira. Desde o início, o Palmeiras teve o ímpeto que precisava para vencer a Jacuipense. Os visitantes apresentaram dificuldades na marcação e, por muitas vezes, apelavam. Em uma delas, David Santana derrubou Sosa na área e o paraguaio converteu o pênalti para abrir o placar. As faltas duras não cessaram e Marcelo de Lima Henrique acabou expulsando JP Talisca, fato que facilitou ainda mais a vida do Verdão. Nos acréscimos, Felipe Anderson ampliou. Com um homem a mais, o Palmeiras empilhou chances claras, mas só conseguiu fazer um gol, com Sosa, novamente de pênalti. Luig desperdiçou inúmeras oportunidades, Flaco Lopes teve finalização de bicicleta defendida por Marcelo e o Verdão acabou abusando demais dos cruzamentos. Ficou barato, mas o resultado foi bem construído. As 31 finalizações e quase 70% de posse de bola mostram isso.